Produção de soja deve ser recorde no Brasil na safra 2018-2019. Brasil embarca 3.270.000 sacas de café em outubro. FCA Stone eleva em 2% a projeção diária de milho primeira safra no Brasil. China importa 28% mais soja do Brasil e segue evitando os Estados Unidos. Olá, uma boa tarde para você. Está no ar a segunda edição do Agricultura BR desta sexta-feira, 2 de novembro. O Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços divulgou nesta quinta-feira a balança comercial do Brasil no mês de outubro. As exportações foram 12% superiores em relação a outubro do ano passado. A soja e o petróleo foram destaques. Em outubro, as exportações chegaram a 22 bilhões e 200 milhões de dólares, um superávit de 12,4% em relação a outubro do ano passado. Foi o segundo maior recorde da história para meses de outubro, segundo o Ministério da Indústria e Comércio Exterior. Os produtos que mais impulsionaram as exportações foram petróleo e soja em grão, mesmo no final do escoamento da safra. Embarcamos mais de 5 milhões de toneladas de soja em outubro, o que não é comum para o mês, e temos já embarcado no ano 74 milhões de toneladas de soja. É um recorde mesmo considerando anos fechados. No agro, as exportações de carne de frango in natura, milho em grão e café tiveram queda. Ainda assim, no acumulado do ano, as exportações totais chegaram a quase 200 bilhões de dólares. O valor supera todo o ano de 2017. As importações chegaram a 16 bilhões de dólares. A alta também foi de 12,4% em relação a outubro do ano passado. Catarina Martorelli para o SBA. A consultoria FCA Stone elevou a expectativa de produção de soja do Brasil no ciclo 2018-2019, trazendo agora para mais de 120 milhões de toneladas a expectativa do grão retirado do campo. Essa projeção alterada se deve por conta de condições de plantio favoráveis. Com o clima colaborando e a janela de semeadura dentro do esperado, as produtividades estão melhores. De acordo com a consultoria FCA Stone, a projeção atual está em 120 milhões e 200 mil toneladas. Na projeção anterior, estavam sendo esperadas 119 milhões 340 mil toneladas de soja. De acordo com esse último levantamento da FCA Stone, houve uma elevação também na expectativa de exportação do grão pelo Brasil. Vamos aos números. De acordo com a FCA Stone, as exportações estão agora estimadas em 75 milhões de toneladas, enquanto os estoques finais em 670 mil toneladas. De acordo com a consultoria, esse ajuste foi possível porque a produção foi aumentada e houve um corte no número de consumo interno, já que as exportações estão muito atrativas. Caso os Estados Unidos e a China cheguem a um acordo, situação que está se encaminhando, o cenário pode mudar para o Brasil, segundo a consultoria FCA Stone. Porém, por enquanto, as projeções são positivas. É hora de falar sobre as atividades de plantio no estado de Mato Grosso, o maior produtor de grãos do Brasil e que está com as atividades de semeadura da soja quase concluídas. De acordo com os últimos números das instituições que trabalham com acompanhamento de safra, até o dia 1º de novembro, ou seja, esta última quinta-feira, 88,9% da área prevista já estava plantada. Nessa mesma época do ano passado, eram 64,9%. Então, de acordo com o IMEA, a gente enxerga como o avanço no plantio está rápido. Nesta última semana, o avanço foi de 15 pontos percentuais.
As atividades de campo estão mais adiantadas na região oeste do estado, de acordo com o IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. Vamos saber agora como fica o clima para as áreas que estão plantando soja com Juliana Rezende, da Somar Meteorologia. Olá, Juliana. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Na região centro-oeste, as chuvas mais frequentes vêm aumentando cada vez mais as condições de umidade do solo, favorecendo, então, áreas produtoras da região. Os índices de umidade já passam de 90% entre Goiás e também no Mato Grosso do Sul. No decorrer dos próximos dias, tem mais previsão de chuva. Instabilidades seguem bastante espalhadas na região centro-oeste e favorecem a chuva mais intensa no estado de Goiás, onde o volume de água pode alcançar até 50 milímetros. A partir da semana seguinte, essa chuva vai ganhar até mais intensidade. E aí volta a chover forte, especialmente em áreas do Mato Grosso. Goiás também vai ter a intensificação dessas chuvas e volta a ter risco para temporais na região. Acumulados de até 100 milímetros entre Mato Grosso e Goiás. Conforme a chuva ganha intensidade nesses estados, diminui de intensidade no estado sul-mato-grossense. E aí as pancadas que acontecer são mais fracas, isoladas, irregulares e mal distribuídas. A partir do terceiro e último período, a partir do dia 13, as chuvas enfraquecem, então, mais uma vez na região centro-oeste. A expectativa é de pancadas, então, com baixo volume de água, variando de 15 até 30 milímetros. Então, durante as próximas semanas, tem previsão de chuva ganhando intensidade em áreas produtoras da região centro-oeste. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigada, Juliana. Por aqui a gente segue falando de soja, mas agora no cenário internacional. A China anunciou por meio da sua administração geral de alfândega o quanto de soja que ela importou do Brasil no mês de setembro e o quanto foi importado dos Estados Unidos. Os números mostram um forte aumento nas importações de soja do Brasil e uma queda drástica nas compras da soja norte-americana. Isso tem a ver com a guerra comercial entre Estados Unidos e China, desde quando os países impuseram tarifas de importação sobre os produtos uns dos outros, o que fez com que a China, o maior comprador de soja do mundo, se voltasse para o Brasil para atender a sua demanda pela oleaginosa. Acompanhe na tela agora os dados, então, da China e a relação com as compras brasileiras. Veja que em setembro de 2018, o país asiático comprou 7.590.000 toneladas do grão do Brasil, enquanto em setembro de 2017 foram 5.490.000 toneladas. Isso indica uma alta de 28% na comparação anual. Agora, os números da China com os Estados Unidos. Fica clara a relação que ficou conturbada depois da guerra comercial entre os países. Em setembro deste ano, veja só, a China importou apenas 132.240 toneladas do grão, enquanto em setembro do ano passado foram 937.000 toneladas. Vamos agora acompanhar como foram as exportações de grãos dos Estados Unidos na última semana, de acordo com o Departamento de Agricultura do país. As informações dão conta de que as vendas seguem fracas, ainda em reflexo da guerra comercial travada pelo país norte-americano, especialmente com a China. A gente acompanha agora como foi a evolução dessas vendas, então, para o exterior. Na sua tela agora, você acompanha como foi o desempenho das vendas encerradas no dia 25 de outubro. Eu trago os números aqui para você. Os valores chegaram a 395.800 toneladas, um número que indica queda de 34% na comparação com o mês.
Veja no próximo bloco que a consultoria FC Stone eleva em mais de 2% a expectativa de área plantada com milho no Brasil no ciclo 2018-2019, considerando a safra de verão. E ainda nessa edição, informações sobre os embarques de café do Brasil no mês que passou. Não saia daí, nós voltamos já. A decisão russa de reabrir o mercado para as carnes bovina e suína do Brasil foi comemorada pela Acrimate, a Associação dos Criadores de Mato Grosso. Valdir Pacheco tem mais informações. A Acrimate comemorou a decisão da Rússia em reabrir o mercado para a carne brasileira, conforme anunciado no início da tarde da última quarta-feira pelo ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi. Em vídeo, Maggi afirmou que recebeu a notícia durante a missão comercial à China e aos Emirados Árabes, do qual participa. Ele parabenizou o governo brasileiro, o MAPA e também os produtores brasileiros. Para a Acrimate, a reabertura do mercado russo é uma conquista conjunta entre o governo federal e as entidades do setor. De acordo com a Acrimate, a decisão reforça a importância da carne brasileira e o reconhecimento das condições sanitárias que o Brasil já adota e a excelente qualidade do rebanho. O Brasil tem o segundo maior rebanho do mundo, com 249 milhões de cabeças, e é o segundo maior produtor de carnes e certamente, com a reabertura do mercado russo, haverá um aumento significativo na demanda, já que a Rússia chegou a ser responsável por aproximadamente 10% das exportações. A entidade ainda reforçou que, desde o anúncio do embarque em dezembro do ano passado, uma força-tarefa entre o MAPA, produtores e entidades representativas da cadeia produtiva da carne vinham trabalhando juntos para reverter a situação. Além da carne bovina, a Rússia voltará a importar a carne suína produzida no Brasil. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. O plantio do milho de primeira safra segue acontecendo pelo Brasil. A expectativa para essa nova temporada é de uma área plantada maior em relação ao ciclo anterior. De acordo com a consultoria FC Stone, esse aumento se dá em 2%. A projeção de colheita está estimada em 27 milhões e 100 mil toneladas. E a área plantada, que cresce, chega a 5 milhões e 200 mil hectares com o grão. Bom, vamos saber agora mais informações sobre a previsão do tempo aqui no Agricultura BR, desta vez com destaque para a região sudeste do país. Quem fala com a gente é Juliana Rezende, da Somar Meteorologia. Na região sudeste, as chuvas vêm aumentando cada vez mais as condições de umidade do solo, principalmente entre São Paulo e metade sul mineira, até o Rio de Janeiro. No norte de Minas Gerais, uma área que havia até déficit hídrico em períodos anteriores, agora já está com índices de umidade de 40% a 50%, cenário bastante favorável para as áreas produtoras da região. No decorrer desses próximos dias, tem previsão de chuva mais concentrada no estado mineiro, com pancadas que garantem acumulados de até 30 milímetros, e as chuvas perdem intensidade aos poucos entre São Paulo, Rio de Janeiro e até o Espírito Santo. As pancadas, então, garantem baixos acumulados, é uma chuva mais isolada, mais irregular, que ainda serve para seguir mantendo a umidade do solo mais elevada na região. No decorrer do segundo período, entre os dias 8 e 12 de novembro, chuva ainda mais concentrada entre áreas do interior de Minas Gerais até o norte de São Paulo. Ainda deve ter risco para chuva um pouco mais expressiva, com volumes que superam 30 milímetros no decorrer deste período, mas em pontos do estado de São Paulo, faixa oeste, faixa leste e grande parte também do Rio de Janeiro, a chuva acaba sendo bem fraca e isolada na região. No decorrer do terceiro e último período, até o dia 16 de novembro, as instabilidades perdem cada vez mais intensidade na região sudeste. A expectativa ainda é de chuva mais fraca, aquelas pancadas que acontecem entre a tarde e a noite, mas de forma mais isolada e irregular. Não vai ser aquela chuva tão abrangente que consegue ainda aumentar a situação de umidade do solo de forma mais expressiva na região. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Vamos falar agora de preservação ambiental.
A nossa equipe de reportagem foi até a área de preservação ambiental do Guariroba, em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, conhecer o trabalho que está sendo feito por produtores rurais da região de recuperar a nascente do rio, que abastece 50% da população da capital. Acompanhe a primeira parte desta reportagem com Rosa Cabral. Centro-Oeste do Brasil, Mato Grosso do Sul. A região é a área de preservação APA do Guariroba. Com 36 mil hectares e 65 propriedades rurais, é banhado por 42 nascentes. Ser feito aqui, o que está sendo feito em todo o Guariroba, é realmente a preservação de água para gerações futuras, para nossos filhos, nossos netos e para futuras populações de Campo Grande. Com mais de 800 mil habitantes, a capital do Mato Grosso do Sul é alimentada pela bacia do Guariroba. A água segue mata adentro até os reservatórios, passa por tratamento e controle de qualidade. A empresa responsável pelo abastecimento é a Águas Guariroba. Daqui essa água passa por 4.100 quilômetros de rede para chegar na casa das pessoas. Então, lá na sede, a gente tem um centro de controle operacional que funciona 24 horas por dia, que a gente monitora essa água. Quais são os níveis dos reservatórios, a pressão de água. À noite, a gente procura os vazamentos não visíveis para reduzir os desperdícios. A gente está com 19% de índice de perdas, é um dos índices menores do país. Isso garante com que a água que a gente capta e chegue na casa das pessoas e a gente não tenha esse desperdício de água jogado fora para a população. Estima-se que 97,5% da água existente no mundo é salgada e não é adequada para o uso direto nem mesmo para a irrigação de plantas. E dos 2,5% de água doce, a maior parte, 69%, é de difícil acesso, está concentrada nas geleiras. E 30% são águas subterrâneas, ou seja, armazenadas em aquíferos. E acredite, só 1% encontram-se nos rios. E o que o homem está fazendo para preservar essa fonte viva chamada natureza? O exemplo está aqui mesmo no Rio Guariroba. A Associação de Recuperação, Conservação e Preservação da Bacia uniu produtores, fizeram parcerias e há mais de 2 décadas lutam pela conservação. Quase todos os proprietários fazem parte da associação e aos poucos eles estão entrando no manancial vivo, que é o produtor de água. Quando foi fundada a nossa associação em 1996, um dos objetivos já era a preservação de água. Então nós tínhamos isso como meta. E uma das primeiras bandeiras que nós levantamos na época foi a implantação do manancial vivo do produtor de águas. Então nós fizemos todo um trabalho com a prefeitura, com o sindicato rural, com vários outros parceiros, e nós conseguimos instituir isso juntos em 2010. Então foi instituído o Manancial Vivo em 2010. De lá para cá, que começou a se estudar a possibilidade do produtor receber pela preservação da água. O manancial é o produtor de águas da Agência Nacional de Águas, a ANA, que faz parceria com prefeituras nas regiões do Brasil onde tem bacias hidrográficas. Em Brasília, procuramos o especialista em recursos hídricos da Coordenação de Implementação de Projetos Indutores e questionamos quantos mil produtores a ANA apoia pelo país. A Agência Nacional de Águas já apoiou diretamente com 53 milhões de reais ao longo desses 10 anos, né? E distribuídos em 60 projetos, né? Alguns já em fase mais avançada, outros em fases intermediárias e outros ainda se iniciando. Lembrando que isso representa 20% do aporte nessas bacias hidrográficas, o apoio das outras instituições, a execução de outros serviços, de conservação de solos, né, de proteção dos mananciais, corresponde a bem mais do que isso. É a prefeitura que faz o pagamento pelos serviços ambientais, o chamado PSA. A SEMADUR, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão, por meio do coordenador do programa Manancial Vivo, diz que 74% dos fazendeiros da APA estão inscritos no programa. A adesão está na casa de 27 mil hectares. Desde 2010 até aqui,
nós podemos dizer que houve um aporte de recursos para a recuperação e conservação da bacia do Guariroba no montante de 8 milhões de reais. Desses 8 milhões, 6 milhões e 500 mil aproximadamente foram recursos para estruturar o programa, para execução de obras, para mobilização social e os outros 1,5 milhão são recursos que foram pagos serviços ambientais. Como nós estamos num processo crescente de adesão, até aqui nós pagamos 1,5 milhão, mas para esse ano, acredito que para o ano que vem, já chegaremos a um montante de 3 milhões de reais de PSA que serão pagos aos produtores do Guariroba. A partir do momento que ele assina o contrato, quanto tempo depois ele recebe? O produtor, a partir do momento que ele assina o contrato, por 5 anos ele recebe serviços ambientais, sendo que o primeiro pagamento ocorre a partir do primeiro ano de serviços prestados. Fomos em busca de quem está no aguardo do PSA. Encontramos o seu Nicolai. A pecuária é a única renda do criador. Na fazenda, com 181 hectares, ele preserva a nascente de um importante braço d'água que leva a água até o Guariroba. A cabeceira do estouro que chama, né? Então é uma nascente que já sofreu mais, hoje já está bem mais fechada e mata em roda, né? Então ela hoje já está produzindo bem mais água que há 10 anos atrás. Já produz bem mais. E o gado nem pensar de passar por aqui? Não, eu atravesso o gado aqui para fazer a vacina, eu atravesso 2 vezes por ano o gado aqui só. Então ele passa em cima desse aterro. Esse aterro, ele não entra na água já faz 20 anos. Os 50 metros previstos na legislação para APPs já estão cercados e recebendo o trato pela equipe de técnicos da Associação ARCP. A gente entra com a limpeza da área, a roçada para diminuir o tamanho da braquiária e depois a gente volta com a aplicação do veneno para secar e a gente de fato poder então cavar os berços e vir plantando. Ele deve receber entre 15 a 18 mil reais por ano durante 5 anos. O valor não é igual para todos, depende das ações conservacionistas de cada propriedade e total de área. Aqui o dinheiro vai cair na conta em 2019 e vai ser investido na benfeitoria da fazenda. Eu quero arrumar mais isso aqui, entende? Eu quero melhorar a cerca, que está faltando, palanque, está faltando muita coisa. Eu tenho a cerca da reserva que precisa melhorar. Então, esse dinheiro vai me ajudar muito nisso aí, né? Então, estamos aguardando com ansiedade esse dinheiro. Vai chegar. Eu acredito. E no próximo bloco vamos mostrar a produtora rural que cuida das APPs com um capricho que dá gosto de ver. E de onde vêm as mudas e sementes que salvam a APA do Guariroba? A gigante erosão que visitamos há quase uma década foi recuperada? Veja no próximo bloco que o Brasil registra exportações bem mais aquecidas em outubro na comparação com o ano passado. E ainda nessa edição você confere uma entrevista que fala sobre como o manejo correto garante a eficiência na manutenção dos canaviais. Fique conosco, a Agricultura BR volta em instantes. Estamos de volta, o SBA destaca agora o Showtech 2019. O evento, que acontece em janeiro do ano que vem, abre o calendário nacional de feiras técnicas agropecuárias e traz uma seleção de oportunidades para os produtores rurais. Em uma das áreas será hortifruti. É o que você acompanha agora na reportagem de José Cunha. Durante a realização da Showtech 2019, o Senar vai estar presente com a vitrine Hortifruti. E eu estou aqui com o Darlan Flauzino, que vai falar com a gente sobre as oportunidades que serão ofertadas durante esse evento. Darlan, o que o Senar vai apresentar aos produtores rurais durante a Showtech? Bom, durante a Showtech 2019, o Senar vem com bastante novidades
inclusive tecnificadas, né? Seria a vitrine tecnológica Hortifruti. Durante os dias, né, da feira, estaremos mostrando diversas tecnologias voltadas ao segmento de horticultura, né? Entre elas cultivo protegido, tecnologias de mulch e fertirrigação, e juntamente com as empresas que atuam nesse segmento, estaremos a campo demonstrando os melhores materiais de hortifruti da atualidade. Quais são as tecnologias disponíveis hoje para os produtores que trabalham nesse segmento? Bom, hoje o público que atendemos, né, o horticultor, digamos assim, ele é carente de algumas tecnologias e informações. Então o Senar, juntamente com a Fundação MS, né, e outros parceiros, estará demonstrando na vitrine tecnologias acessíveis. Então existe tecnologia para o produtor rural que trabalha no segmento de hortifruti, e essas tecnologias estarão mostrando para alavancar a produção, a produtividade, né, da classe produtora, diminuindo assim o déficit de importação desses produtos. E como que vai funcionar a programação de vocês durante o evento? Não, legal. A programação, durante a área ali, a gente faz estandes, né? Vai ter outras empresas que trabalham, igual eu comentei, no segmento. E vamos trazer caravanas de produtores de diversos municípios para estar conhecendo a feira, né? E esperamos também o público, né, que não é o público que nós atendemos, se interessar pelo segmento. A ideia aqui é mostrar que o nosso estado ele tem disponibilidade, né? Ele tem disponibilidade de produção, nós temos solos e clima para poder produzir, né? E de repente conseguir outros investidores, outros produtores que trabalham em segmentos de grãos, de pecuária, interessar pela área de hortifruti e estar aderindo essas tecnologias e quem sabe virar um produtor forte no estado, né, para suprir a demanda local e regional. Atenção agora, produtores da região sul do Brasil. Vamos acompanhar como o clima se comporta para os 3 estados com Juliana Rezende, da Somar Meteorologia. Na região sul do país, as chuvas diminuíram de intensidade no Rio Grande do Sul em períodos anteriores. É por isso que a umidade do solo também diminuiu na maior parte das áreas produtoras do estado gaúcho. Agora, entre o norte do Rio Grande do Sul até o Paraná, chuvas mais expressivas vêm mantendo os índices de umidade do solo bastante elevados, passando até de 90%. Agora, nesses próximos dias na região sul, até o dia 7, a chuva vai perder intensidade aos poucos. Na metade sul gaúcha, nada de chuva. É o tempo firme que predomina, mas ainda chove nas demais áreas da região. Agora é uma chuva mais fraca, que perde intensidade aos poucos. As pancadas que acontecem garantem baixos acumulados. Não deve passar de 15 milímetros o volume de água em grande parte da região. Apenas em pontos do oeste do Paraná, chuva um pouco mais expressiva, com volume de até 30 milímetros. No decorrer da semana seguinte, entre os dias 8 e 12 de novembro, chuvas ainda de fraca intensidade nos 3 estados da região sul. Isso é porque as instabilidades vão migrar cada vez mais para as áreas mais ao norte do país e por isso a chuva enfraquece aos poucos nos 3 estados do sul do país. Durante o terceiro e último período, até o dia 16 de novembro, chuvas mais fracas nos 3 estados por mais uma semana. Não quer dizer que a chuva cesse, quer dizer que as instabilidades não vão ganhar tanta intensidade e não devem garantir transtornos para os produtores da região, porque a chuva não vai ser volumosa, não tem risco para temporais, é uma chuva mais fraca, mas ainda persistente nas áreas produtoras da região sul. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. As exportações brasileiras de café registraram uma forte alta em outubro na comparação com outubro do ano passado. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. De acordo com os números, o Brasil enviou aos países compradores do nosso café 3.270.000 sacas de 60 quilos do grão, enquanto em outubro do ano passado foram 2.640.000 sacas. Isso indica uma alta de quase 24% na comparação anual. Se a gente levar em consideração agora o volume de café embarcado no acumulado do ano, 2018 também sai na frente. Vamos aos números então. De janeiro a outubro deste ano, o Brasil embarcou 22.390.000 sacas de 60 quilos do café. Enquanto isso, entre janeiro e outubro do ano passado, foram 22.180.000. A diferença de um ano para outro fica em quase 1%.
Seguimos falando de café por aqui. Eu chamo a sua atenção agora para acompanhar o mercado futuro do grão da variedade arábica. Os negócios são feitos lá na Bolsa de Nova York, que é referência internacional para essa commodity. A gente acompanha como vem operando o mercado nesta sexta-feira de feriado no Brasil, mas por lá os negócios seguem andando. O café vem hoje operando com alta no mercado internacional. A posição de dezembro opera a $1,20 mais 65 por libra-peso. Café arábica negociado em Nova York para entrega em março vem agora a $1,24 mais 30. Os contratos negociados para entrega em maio, $1,26 mais 80 por libra-peso. Enquanto isso, a posição de julho do ano que vem, $1,29 mais 30. Todas as posições sobem cerca de 2 a 3 centavos de dólar por libra-peso no momento. Produtores de cana-de-açúcar das regiões Sudeste e Centro-Oeste do Brasil se preparam para fazer o plantio nesta nova safra. Enquanto isso, outras regiões fazem o plantio apenas em janeiro. É de extrema importância fazer os cuidados essenciais nesta fase inicial do cultivo das lavouras para garantir uma manutenção eficiente. Sobre este assunto, a Agricultura BR conversa agora com o especialista em agricultura de precisão, Paulo Padilha. Paulo participa com a gente. Boa tarde. Boa tarde. A importância do preparo do solo é muito grande, pois o canavial você vai prosseguir por vários cortes. Então, desde que eu faça um preparo do solo bem feito, ele vai ser refletido por vários anos e vários cortes. O preparo do solo é muito importante, pois desde a parte de gradagem e subsolagem ele deve ser feito de uma forma correta para atender a melhor condição do plantio. Por exemplo, uma gradagem correta vai ter uma uniformidade melhor, um corte melhor, uma subsolagem feita de uma forma correta vai ter melhorar a aeração do solo, que reflete em todo o ciclo produtivo do canavial. De que forma? Em algumas regiões tem algumas particularidades que são feitas de forma diferente, mas o manejo em si é o básico. O preparo inicial do solo se reflete por todo o ciclo do canavial. Então, está aí a importância de um preparo ser feito de forma correta e na melhor situação possível. O manejo correto ele vai interferir na produtividade da forma que, um exemplo, desde que eu tenha um preparo bem feito, ele vai refletir até o fim do último corte. Se o meu preparo não for bem feito, eu vou ter uma produtividade menor desde o primeiro corte até o último corte da cana. Então, aí a importância de se pensar e ter um preparo de solo muito bem feito antes do plantio. A escolha do equipamento adequado para esse preparo de solo interfere em ganho de rendimento operacional e produtividade. Segue um exemplo do PCR 500 Canavieira da Piscin, que ele trabalha com equipamento com desarme automático. Ele uniu os dois sistemas no mercado, os dois melhores rendimentos do mercado, que seria a mola plana e a mola helicoidal. Ele trabalha numa profundidade de 500 milímetros, faz a descompactação e aeração do solo e ele tem um rendimento operacional muito bom, devido ao sistema de desarme dele. Então, o cliente ganha em rendimento operacional e ganha em produtividade. O custo do preparo está relacionado à escolha do equipamento. Como eu citei antes, aí um exemplo seria o escarificador da Piscin, o EPCR 500, o canavieiro. Ele vai ter um rendimento operacional maior pelo sistema de desarme dele e rearme. Então, isso impacta diretamente no custo operacional, que está relacionado ao desempenho do equipamento. Os benefícios de todo o trabalho e todo o planejamento incluem o benefício de custo operacional, que hoje é um dos grandes vilões aí da agricultura, que vem buscando o melhor custo com maior rendimento, e também na produção. Isso interfere na produção. Se eu preparo o solo com qualidade, se eu tenho um custo operacional mais baixo
e eu consigo uma qualidade no trabalho, isso vai me dar um custo operacional menor e um rendimento na produção maior. Isso é o grande fator que impacta aí no resultado final da agricultura. Muito obrigada, Paulo, pela entrevista. Conversei com Paulo Padilha, ele que é especialista em agricultura de precisão. Veja no próximo bloco, Reflore e Iagro adotam medidas contra a invasão de gado em áreas plantadas. E ainda nessa edição você tem informações sobre a segunda reportagem especial da área de preservação ambiental do Guariroba, em Campo Grande. Nós voltamos já. Estamos de volta com a Agricultura BR, edição do meio-dia desta sexta-feira. Você acompanha agora a entrevista de hoje. E essa é uma situação grave que tem trazido preocupação, porque o gado tem invadido áreas de reflorestamento, áreas de APP e que acabam trazendo um forte prejuízo. Então vamos falar um pouco sobre esse assunto. Eu estou aqui com o Dito Mário, diretor executivo da Reflore MS, obrigado Dito, e com o Rubens Rondon da Iagro, porque Iagro e a Reflore tiveram que conversar para tentar achar alguma maneira de resolver essa questão. Então vamos expor um pouco melhor o problema. Vou começar aqui pelo Dito. Dito, os animais têm invadido essas áreas de reflorestamento. O que tem acontecido nessa região do estado do Mato Grosso do Sul? Boa tarde. Boa tarde. Nós tivemos diversas reclamações dos nossos associados, que são essas empresas que estão fazendo a floresta plantada para atender essas fábricas de celulose e outras fábricas que estão também chegando no estado, que é o caso do MDF e madeira para múltiplo uso. E o que está acontecendo é que, neste ano, devido a um problema maior severo de pastagem para os animais, os proprietários que não têm realmente um lugar fixo e adequado, começou a migrar esse gado para a área de reserva legal e também de APP. É onde você tem, nesta época do ano, devido às condições climáticas são favoráveis, você tem um pouco mais de comida para os animais. E aí, então, eles começaram a invadir. E isso é um problema grave, principalmente por causa da certificação que todas essas empresas têm, também porque danificam as cercas e há um prejuízo financeiro, né? Há gado que atravessa as estradas, principalmente à noite, causando acidentes e podendo até, inclusive, em rodovias federais e estaduais, que além das vicinais, e podendo causar problema, como já aconteceu vários problemas desses. Então, nós procuramos o órgão que é responsável pela sanidade animal, que este também é um grave problema, que, como o Dr. Rubens vai explicar, que se houver um problema qualquer de sanidade, o estado inteiro fica impossibilitado de fazer o transporte de qualquer produto, como já aconteceu no passado. Então, a nossa grande preocupação é de orientar estas pessoas, esses proprietários, para que retirem esses animais e coloquem no lugar adequado, como é normal e regular para se fazer isso aí, como o Dr. Rubens vai explicar. Então, a nossa grande preocupação é com o bem-estar animal, que também, se não tem comida, ele está passando fome. Então, ele tem que providenciar. Quem quer ter um animal, ele tem que providenciar todas essas condições para que o animal tenha uma vida saudável. E aí, nós procuramos o Iagro para a gente fazer, então, essa parceria, para a gente atuar em conjunto, para a gente resolver esse problema. Rubens, dentro desse cenário que o Dito acabou de trazer, a atuação, né, da Iagro, da Defesa Sanitária, é muito importante para evitar um viés aí de um conflito maior entre as partes, né, entre quem está na propriedade, garantir também as preservações dessas APPs, dessas áreas de reserva e principalmente impedir que continue acontecendo isso. Como é que a Iagro tem atuado? Bom, então, inicialmente é importante frisar que a Iagro é o órgão estadual responsável pela sanidade do rebanho sul-mato-grossense, de todas as espécies animais. No caso aqui nós estamos falando de invasão de áreas por bovinos e até equídeos.
Então, a Iagro, nesse momento, principalmente, importante que a Iagro, o Estado está caminhando para a retirada da vacinação contra a febre aftosa, até que isso se concretize, que está programado até 2021, finalizando em 2023, por enquanto os animais, a vacinação é uma ferramenta importante e que a Iagro se preocupa com isso. E num sistema de defesa sanitária animal, o ponto inicial mais importante é o cadastro de uma propriedade. Então, para que um produtor ele possa ter animais, ele possa ser portador de bovinos, principalmente, como estou falando, isso para qualquer espécie, mas como o bovino é a parte mais importante, impactante agora, esse produtor ele tem que ter um cadastro de propriedade rural, seja uma chácara, um sítio, uma fazenda mesmo, mas ele tem que ter essa propriedade cadastrada junto à Secretaria de Fazenda com um cadastro de ficha sanitária na Iagro. Esse cadastro de ficha sanitária vai dar condições para que ele possa criar animais. Como que a Iagro fornece esse cadastro para eles, fornece essa autorização? Fazendo uma vigilância, uma vistoria na propriedade dele, vendo se ele tem pasto suficiente para apacentar os animais, vendo se ele tem estrutura mínima para manejar esses animais, ou seja, um curral para vacinação, uma estrutura básica para que ele possa realmente ser um produtor, um portador de animais. Então, o cadastro é importantíssimo. Nesse caso aqui, quando o produtor ele deixa seus animais em uma área que não a dele, ele está irregular. Então, nessa situação, a Iagro atua tentando levar, conscientizando esse produtor, esse proprietário, a transportar os seus animais para a sua área de direito. Se ele não fizer isso, ele está incorrendo numa penalidade. Essa penalidade, a Iagro pode culminar com multas, uma multa advertência ou multa pecuniária mesmo, e a partir do momento que o produtor ele não se justifica ou não comprova que aqueles animais que estão em determinada área, ele não comprova a posse dessa área, esses animais podem ser encaminhados até para um destino final, que é o abate sanitário. Aí, no caso, ele perde esses animais. Me diga uma coisa, Dito, o prejuízo que nós estamos vendo, pelo que eu estou ouvindo da nossa conversa aqui, é que nós temos o prejuízo ali da fazenda. Né? Primeiro, que você tem as cercas cortadas com uma certa frequência, tá? Mas você tem um prejuízo ambiental também grave, porque os animais são soltos de qualquer maneira em cima de áreas que seriam de reserva, áreas de APP. É isso que está acontecendo ali naquela... Pois então, Fabiano, além do que essas empresas que estão fazendo o reflorestamento, a maioria delas tem certificação, porque tem que atender à necessidade do mercado de celulose. E é uma cadeia de custódia todinha que tem que ser atendida com a certificação. E isto realmente agrava em muito o problema da certificação. E um proprietário que tem uma área plantada com floresta, se ele não tiver regularmente com a certificação, que é muito mais exigente do que qualquer órgão que possa existir de defesa, de conscientização, de qualquer tipo de inserção que eles possam estar fazendo, a certificação ela é mais exigente. Então, é fundamental que os produtores estejam rigorosamente em dia com todas as atribuições que têm e que merecem ser para a certificação. E isso pode dar uma penalidade, e isso pode ter problemas com o mercado dessa madeira, e tem toda a sequência na cadeia toda. E também o prejuízo que muitas vezes a regeneração da reserva legal, e o animal vem e acaba destruindo as árvores de material nativo, de madeira nativa, que estão se regenerando. E isso também é um prejuízo que vai demorar anos, às vezes, para se recompor. Fora o problema de que quando corta uma cerca e o animal vai para a estrada, já aconteceram vários acidentes de animais à noite e tendo problemas de acidente e causando graves problemas para o condutor de moto, de carro e assim por diante. Então, esta é a nossa grande preocupação, mas fundamentalmente a gente quer que essas pessoas se regularizem como
o Rubens estava falando, para que a gente tenha, assim, resolva o problema de uma maneira. Está fácil de resolver. É só esses proprietários terem o cadastro dele, ter a área dele, colocar esse gado lá e poder fazer a sua criação do animal normal. E eu acho que aqueles que não quiserem atender, esses sim, como o Dr. Rubens está falando, esses vão sofrer as sanções que a lei manda, porque a nossa preocupação forte, além do bem-estar animal, é com a sanidade, porque a sanidade, caso venha acontecer um outro problema aí que a gente não quer, todo o estado vai ser penalizado, em todas as cadeias. Não vai sair um caminhão de alface, não vai sair um caminhão de celulose, não vai sair um caminhão de milho, um caminhão de soja. Você imagina o prejuízo disso para o estado? E é por isso que então nós estamos tentando resolver da melhor maneira possível. Rubens, há histórico no Mato Grosso do Sul de situações semelhantes como essa, tanto sobre o aspecto de ocupar uma área, né, de uma outra propriedade, de um outro proprietário, e também esse fator, né, que é relativamente novo, de você ter algumas pessoas possivelmente fazendo produção rural sem ter registro e até sem ter a propriedade. Você tem registro disso? Não, existe sim, existe histórico disso, e a gente procura atuar atendendo muitas vezes denúncias de produtores, de vizinhos que informam a Iagro de que certos animais estão sendo apacentados em área que não tenha um cadastro definido. Então, a gente faz uma vigilância nesse sentido e procura contactar com o proprietário, pedindo vamos dizer assim, que a gente não vai à revelia e toma uma atitude já imediata, uma atitude drástica. A gente estabelece um prazo, um acordo com o proprietário ou provável dono desses animais, para que ele se regularize, para que ele cadastre esses animais. A partir do momento, aí depois de esgotadas as possibilidades, a gente vê que o produtor não toma a medida necessária, aí sim a gente vai para esse ponto mais extremista que eu falei. E no próximo bloco você confere a segunda parte da reportagem especial de Rosa Cabral, que mostra a respeito da área de preservação ambiental do Guariroba, em Campo Grande. Voltamos já. Já estamos de volta. Na segunda parte da reportagem especial feita por Rosa Cabral sobre a área de preservação ambiental do Guariroba, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, você vai acompanhar como está a gigante erosão que se tinha na área há 10 anos, na reportagem de Rosa Cabral. Esta é a Fazenda Crescente, onde encontramos a produtora rural Cristina Lemos, num dia de serviço. O funcionário refazendo a cerca, barreira que impede o gado de entrar na área protegida. E qual é a profundidade que você está fazendo aqui nesse buraco? 50. E o ideal até o palanque já montado? 1,5. 1,5? 1,5. Quantos desses você fez nessa extensão aqui? 33. Nessa área são 5 quilômetros de cerca e 50 metros, né, de distância do leito da nascente até essa cerca. Então, percorrendo de 6 em 6 metros, então 6 metros vezes os quilômetros aqui, a gente já percebe o quanto que nós estamos preservando para que realmente a água brote com maior facilidade e com maior quantidade. 40% das ações são feitas pelo Programa Manancial Vivo e o Programa Água Brasil. Os outros 60% pelo produtor. Isso inclui todo o material para fazer o cercamento das áreas e a mão de obra. A gente compra os palanques, a gente compra o arame, nós temos o nosso funcionário que trabalha para poder fazer isso. Então, é um custo alto hoje para o proprietário, mas a gente entende que sem esse custo, nós não estamos preservando a água. Dos 716 hectares da fazenda, 27 são de APPs. 6 hectares já estão preservados. Na área onde foi feito o primeiro plantio, há cerca de 1 ano, a espécie capitão do mato já começa a ganhar forma de árvore. Tirado de um tubete com um pouquinho de terra e ela tinha no máximo 15 centímetros. Bom, hoje eu devo dizer a vocês, olha, vamos fazer aqui, vamos medir
Eu digo com toda certeza que tem mais de 1,60 m. Olha aí. Ótimo. Deixando a descontração pelo caminho, vamos adiante, rumo à nascente Buriti. A menina dos olhos da criadora. Com orgulho, mostra o resultado de quem cuida. Aqui já tem um lugar úmido, quer dizer que aqui já está preservando a umidade. E quando nós começamos essa preservação há 20 anos, este fio de água corria só entre os buritis. Que a gente preserva e ensina os nossos netos e a gente quer que eles continuem com esse legado para outras gerações. E é lá da nascente que brota o futuro, que vem abundância de água jorrada pela roda d'água que fica a 10 quilômetros de distância. A água vem de lá por gravidade. E essa geografia aqui foi estrategicamente pensada para transportar a água via encanamento lá para o passo onde está a boiada. E de onde vem a ajuda que está transformando a APA do Guariroba num tapete verde? Mais um braço se estende na parceria. O Água Brasil, que é da Fundação Banco do Brasil, da ANA e WWF Brasil. A ONG brasileira é quem executa as ações a campo, como o plantio das mudas e o fornecimento das sementes. A Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, em parceria com a WWF Brasil, identificou quais espécies atenderiam as áreas do Guariroba e a capacidade de germinação das espécies. Quantas sementes por hectare a gente tem que colocar? Então, uma espécie que germina menos, a gente tem que colocar maior quantidade no campo, porque aquela porcentagem menor vai virar os indivíduos as mudas no final. Então, é importante a gente saber qual que é essa taxa de germinação para calcular quanto que vai ser colocado em campo. Entre as variedades, o jatobá, cumbaru, sucupira, pau-terra. Algumas espécies vieram do Xingu, outras de comunidades em torno de Campo Grande, assentamentos e quilombolas, por exemplo. Tudo isso numa rede de parceria. Receberam um material com o nome das espécies, com o nome científico, com a foto do fruto, com a foto da árvore, que o Tiago ele elaborou junto com os nossos técnicos. Então a gente fez todo esse trabalho primeiro na comunidade e a partir daí eles começaram a coletar pra gente. E o resultado, assim, foi sensacional. Na primeira coleta a gente já tem mais de 200 kg de sementes. Você vê também uma pró-valorização que eles começam a reconhecer e tomar posse daquilo que eles têm na propriedade deles. A dar importância, a valorizar aquelas plantas que até então eles não tinham muito conhecimento. O plantio das mudas é feito em período chuvoso. Na base vai o hidrogel, um sistema que retém a água e mantém a umidade por mais tempo, resistindo à estiagem. Por hectare, o programa oferta 1.637 mudas. Na etapa das sementes, a bióloga conta que vai ser uma nova modalidade de trabalho. A semeadura também se dá na estação chuvosa, na terra arada. O produtor ele entra no programa, ele se compromete a cuidar da área. O que é esse comprometimento? Ele se compromete a fazer 4 manutenções durante 2 anos, que é roçar a área, limpar para que a braquiária não invada e mate as mudas. E essa é uma obrigação que eles estão assumindo e estão nos ajudando. E como saber se o trabalho feito até aqui pela conservação do solo está indo a favor do Rio Guariroba? A pesquisa responde em 8 anos de estudo, compensados pelo programa Manancial. Nós estamos observando que está tendo uma redução significativa dessa quantidade de sedimentos sendo transportado. Isso indica o quê? Indica que os trabalhos de preservação na bacia estão tendo resultados positivos. Isso aqui é uma amostra composta de 3 amostras juntas, são 15 minutos. Então, 15 minutos de coleta com equipamento, é quase 1 quilo de areia. É muito? Nós vamos ter que quantificar, mas é um valor médio razoável, né? Além do material de fundo, que é transportado de fundo,
tem um material também que é transportado de suspensão, que a água a gente coletou lá no corpo d'água, lá no rio, que são nesses galões. Essa água vai passar um processo de sedimentação para a gente retirar dessa água o sedimento. Somando com essa quantidade que nós temos, a quantidade de sedimento que é transportado pelo rio ao longo do dia. Hoje, pelos valores que nós temos históricos aí, nós temos feito a medição, em média o rio transporta 30 toneladas de areia por dia. Tá? Essa quantidade de areia vai tudo em direção à barragem do Guariroba. Qual é a evolução que o senhor percebeu? A evolução é redução de erosão, porque o processo de sedimento no rio é um processo que vem da bacia. O sedimento vem através da erosão, que é o escoamento superficial, a enxurrada. Né? A enxurrada é que leva esse sedimento até o corpo d'água, até o rio. Então, se você reduz o escoamento superficial, você reduz essa quantidade de areia que vai para o rio. E com isso você reduz também a questão do assoreamento. E por fim, na deixa do professor, foi o assoreamento que causou esta grande erosão na Fazenda Flora. Era ano de 2010 quando estivemos aqui. Na época, o pisoteio do gado abriu caminho para a grande destruição. E agora voltamos para ver o que mudou. Sigo com o presidente da ARCP e meus olhos viram que a natureza sobrevive da natureza. Nossa, agora já tem até água. Então, olha aqui como já tá tudo brotando água, passa tudo aqui, né, as nascentes agora. Não tinha água, era só areião. Então a gente... vou conseguir. Vamos. E é muito gratificante a gente observar que o tempo fez a lição de casa aqui no Cerrado. Aqui está um bom exemplo do futuro. A gente percebe, né, que só a gente ter boa vontade de fazer a nossa parte. Olha essa muda nascendo aqui. Isso já é um trabalho da natureza. Você vê aqui dentro desse buraco, dentro dessa erosão. E ela mesma vai fazer o trabalho. Daqui um dia ela cresce, joga semente aqui, esparrama semente e vai nos ajudar. Então aqui foi plantado plantas típicas do Cerrado. Então a nossa preocupação é isso, é formar o Cerrado novamente. Nós estamos muito contentes com o que já foi feito e com a resposta da natureza. A gente percebe quando anda que a natureza está se recompondo, quer dizer, a nossa parte nós estamos fazendo, mas a natureza está nos ajudando muito. Então eu acredito que daqui a 10 anos nós vamos vir aqui e vai estar todo mato fechado. Nós não vamos conseguir chegar aqui de novo. Isso aqui faz lembrar o tempo de infância, viu? Que delícia. Saborosa. Saborosa. Viva a natureza, viva a preservação. Que bela reportagem, né? No próximo bloco, aqui no Agricultura BR, você vai ver que a baixa oferta de melancias impulsiona a cotação da fruta no estado de São Paulo. E ainda tem a previsão do tempo para as regiões norte e nordeste do país. Até já! As cotações da melancia registraram mais uma semana de alta impulsionada pela baixa oferta da fruta. Essa elevação aconteceu em todas as regiões produtoras acompanhadas pelo CPEA. A situação em São Paulo agora com Gustavo D'Angelo. Na Praça Paulista de Marília e Oscar Bressani, a melancia graúda foi comercializada em média nesta semana por 86 centavos o quilo, alta de 31,7% em relação à semana passada. Segundo agentes consultados pelo Hortifruti CPEA, o menor volume de melancias na Praça Paulista neste ano é decorrente da redução da área de plantio em São Paulo e da menor produtividade das lavouras. Devido ao clima mais seco e frio no desenvolvimento, o enchimento das primeiras frutas foi prejudicado, afetando o volume colhido. Além disso, produtores informam que a colheita na Praça Paulista deve ser escalonada neste ano, fator que também deve controlar a oferta. Assim, a expectativa é de que o volume siga limitado até meados de novembro, quando produtores da região de Itápolis, São Paulo, começam a intensificar a colheita.
cenário que pode sustentar os preços da melancia neste início de mês. Voltamos aos estúdios em Campo Grande. Você confere agora a previsão do tempo para as regiões norte e nordeste do país. Nos últimos períodos, as chuvas vêm avançando cada vez mais pela metade norte do país, entre áreas da região norte e nordeste também. É por isso que a umidade do solo aumentou bastante entre Tocantins, oeste da Bahia e segue ainda bastante elevada na maior parte da região nortista. No decorrer desses próximos dias, tem previsão de chuva ainda bastante abrangente na região norte e interior do nordeste também. A chuva ganha intensidade aos poucos entre Tocantins e também oeste da Bahia, com acumulados que podem alcançar até 30 milímetros. Tempo firme no extremo norte brasileiro e em pontos também do norte e do leste nordestino, onde o sol predomina, não tem risco para pancadas de chuva. Durante o segundo período, a partir do dia 8, as instabilidades vão ganhar muita intensidade. Os ventos no alto da atmosfera conseguem garantir pancadas mais fortes na parte central do país, influenciando então grande parte da região norte. O Acre, Rondônia, Amazonas, Roraima e até o estado do Pará e Tocantins vão ser bastante influenciados. Tem previsão de chuva mais expressiva, com acumulados de até 30 milímetros. No oeste da Bahia também segue chovendo e as chuvas começam a avançar aos poucos pelo interior da região nordeste. E até pelo menos o dia 16 de novembro, as chuvas vão perder um pouco mais de intensidade na maior parte da região norte e interior nordestino, mas as pancadas ainda podem acontecer, mesmo que sejam de forma bem fraca, isolada e mal distribuída nessas áreas. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Semana que vem eu volto com mais previsão do tempo. E o Agricultura BR desta edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tenha uma boa tarde.